E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai finalmente desvendar aquele quebra-cabeça que aparece toda vez que a gente lê os evangelhos. Quem eram as diferentes facções da Judéia no tempo de Jesus? Se preparem porque a gente vai mergulhar fundo nisso. Bora lá? Olha, se você já se enrolou com esses nomes, pode ficar tranquilo, você não tá sozinho. Eles aparecem o tempo todo, né? Mas a gente raramente para pensar, afinal, quem era quem? O que eles queriam de verdade? E por que eles viviam batendo de frente? Hoje a gente vai colocar os pingos nos is. O nosso plano aqui é bem direto. Olha só. Primeiro, a gente vai entender quem é quem. Depois, vamos ver onde cada um mandava, no que eles acreditavam, como eles confrontaram Jesus, o que aconteceu com eles depois e, para fechar, vamos derrubar alguns mitos bem comuns. Vamos começar. Então, para começar, vamos conhecer o nosso elenco. Basicamente, 4 grupos principais davam as cartas no cenário social, religioso e, claro, político da Judéia. Entender quem eram esses caras é a chave para decifrar a história toda. A gente pode resumir isso de um jeito bem fácil. Pensa assim: os fariseus eram os guardiões da tradição, muito fortes lá nas sinagogas, perto do povo. Os saduceus eram a elite do templo, o centro do poder religioso e econômico. Já os herodianos eram o partido do poder político, fechados com Herodes e com Roma. E os escribas? Bom, eles eram os especialistas, os advogados da lei, a autoridade jurídica da época. Mas não adianta só saber quem eles eram. Para sacar as motivações de cada um, a gente precisa entender onde eles mandavam. Cada grupo tinha o seu próprio território, a sua base de poder, sabe? A divisão era bem clara. Os saduceus dominavam o templo, que era o coração financeiro e religioso de tudo. Os fariseus tinham a base deles nas sinagogas, no dia a dia das cidades, mais perto do povo. Os herodianos operavam lá, do palácio, onde a política acontecia. E os escribas? A autoridade deles não era um lugar, era o conhecimento da lei, que eles usavam nos tribunais e nas escolas. 4 mundos de poder bem diferentes. Ok, agora que a gente já conhece os jogadores e o tabuleiro, vamos para o centro da questão: as ideias. As maiores tretas não eram só por poder, não. Eram por visões de mundo completamente opostas sobre Deus, sobre a lei e sobre a vida após a morte. E aqui, gente, o debate era sério. Para os fariseus, a autoridade vinha tanto das escrituras quanto da tradição oral, que era um conjunto de interpretações passadas por gerações. E fundamental, eles acreditavam na ressurreição. Já os saduceus eram literalistas ao extremo. Para eles, só valia o que estava escrito na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o ponto crucial, eles negavam completamente a ressurreição, anjos ou espíritos. Eram 2 universos teológicos que não se bicavam. Tá. E os herodianos nessa história toda? Pois é, teologicamente falando, eles não estavam nem aí. Eles não perdiam tempo discutindo ressurreição. O negócio deles era política. A única crença deles era a lealdade à família de Herodes para manter o poder e a paz com Roma. Pragmatismo puro e simples. Com esse cenário todo montado, fica muito mais fácil entender por que a chegada de Jesus causou tanto barulho. Ele simplesmente desafiou a base de poder e as crenças de cada um desses grupos de um jeito bem específico. Vamos ver como essa colisão aconteceu. Tudo começa com essa pergunta. Parece simples, né? Mas na verdade era uma armadilha genial, uma cilada mortal. Foi uma pergunta feita para colocar Jesus num beco sem saída. Não importava o que ele respondesse. E o pulo do gato aqui é o seguinte: a armadilha foi montada por uma aliança que não fazia o menor sentido. Os fariseus, que não gostavam do domínio romano, se juntaram com os herodianos, que eram justamente os aliados de Roma. Era uma tempestade perfeita. Se Jesus respondesse sim, paguem, ele perdia o apoio do povo na hora. Se ele dissesse não, era acusado de rebelião contra Roma e preso. Uma jogada de mestre, não tem como negar. Mas o confronto não ficou só nas palavras, não. Não. A atitude talvez mais chocante de Jesus foi a famosa purificação do templo. Para a gente hoje pode parecer só um ato de fervor religioso, mas para os saduceus aquilo foi uma declaração de guerra. Uma guerra econômica e política. Olha só como a máquina funcionava. Os saduceus controlavam todo o negócio que rolava dentro do templo. A venda dos animais para o sacrifício, as casas de câmbio, tudo isso gerava uma grana absurda. E quem administravam eram eles. Então, quando Jesus vira as mesas, ele não está só limpando a casa. Ele está literalmente fechando o caixa deles e desafiando publicamente quem é que mandava naquele lugar. A história, claro, não acaba ali. A pergunta que fica é: o que aconteceu com esses grupos que pareciam tão poderosos?
O destino de todos eles foi selado por um único evento, um evento catastrófico que mudou tudo. O ponto de virada foi o ano 70 depois de Cristo. Foi quando os romanos simplesmente destruíram o Templo de Jerusalém. Com o templo no chão, os saduceus, cuja única base de poder era o templo, desapareceram da história. Simples assim. Os herodianos, sem uma dinastia para apoiar, também sumiram do mapa. E quem sobreviveu? Exato, os fariseus. Como o poder deles estava nas sinagogas e na tradição oral, eles conseguiram se adaptar, se organizar, e a linha de pensamento deles se tornou a base para o judaísmo rabínico que existe até hoje. Para a gente fechar, vamos fazer uma rodada rápida para quebrar alguns mitos. Existem muitas ideias erradas sobre esses grupos e colocar as coisas no lugar certo ajuda a gente a ter uma visão muito mais justa e precisa da história. Primeiro mito: achar que escribas e fariseus são a mesma coisa. Não são. Pense assim, escriba era uma profissão, tipo ser um advogado hoje, um especialista na lei. Muitos desses advogados eram fariseus, sim, mas nem todos. O saduceu, por exemplo, poderia muito bem contratar um escriba. Segundo mito, e esse é clássico, todo fariseu era um hipócrita. Jesus criticou e criticou muito a hipocrisia de alguns líderes, mas o próprio Novo Testamento mostra pra gente figuras como Nicodemos e Gamaliel. Eram fariseus sinceros, abertos ao diálogo, que buscaram entender Jesus. Generalizar, como sempre, é um erro perigoso. E o terceiro mito, a ideia de que os herodianos eram algum tipo de seita religiosa. Fato, eles eram um partido político, ponto final. A agenda deles não tinha nada a ver com salvação ou interpretação da Bíblia. Era sobre poder, impostos e como manter a família de Herodes governando com as bênçãos de Roma. Então, se for para guardar uma única coisa de tudo isso, que seja esta aqui. Fariseus eram os guardiões da tradição. Saduceus, a elite do templo. Herodianos, o partido do poder. 3 caixinhas bem definidas. E Jesus? Bom, Jesus não se encaixou em nenhuma delas. E foi justamente por isso que ele entrou em rota de colisão com todas. Então, para terminar, eu deixo essa pergunta para você. Agora que a gente tem esse mapa do poder, da teologia e da política da época, que outras histórias da Bíblia, outros diálogos, outros conflitos, de repente, começam a fazer muito mais sentido? Pensa um pouco nisso. Vale a pena. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos.